Olá! Eu convidei para conversar comigo o cientista político Carlos Pereira, que é um dos maiores especialistas no Brasil sobre a gestão de coalizões de articulação política. E o assunto com ele é o primeiro ano da articulação política do governo Lula. Houve derrotas, houve vitórias expressivas. As derrotas, os vetos derrubados na semana passada. As vitórias, a mais expressiva de todas, foi a aprovação da reforma tributária. O que o Lula 3 tem de diferente que faz essa articulação parecer tão difícil? O Congresso é achacador e o Executivo é a vítima? O que a lentidão de tomada de decisão do Lula e esse hábito dele de não receber mais políticos como ele recebia, o que isso interfere na articulação? Tudo isso e também o futuro da oposição, como Jair Bolsonaro vai fazer daqui até 2026, foram temas da minha conversa com o Carlos Pereira, que você vai acompanhar a partir de agora. Vamos lá? Carlos, muito obrigado por você ter topado conversar comigo hoje. A gente está na última semana de atividades do Congresso e nos últimos dias a gente teve derrotas do governo, como as derrubadas de vetos, por exemplo, e teve vitórias muito importantes, como a aprovação final da reforma tributária. Eu queria te fazer uma pergunta, a primeira pergunta ampla, propositalmente, para você dar o enfoque que quiser na resposta, mas eu queria te pedir uma avaliação do que você achou a articulação política do governo Lula no primeiro ano. Legal, Guilherme. Muito bom estar aqui com você no teu programa. E essa pergunta ela é muito boa, porque esse primeiro ano se caracterizou por, como você bem descreveu, por um ano contraditório. Algumas vitórias marcantes do governo, a reforma tributária, o marco fiscal, antes mesmo de tomar posse, a PEC da transição. Quer dizer, foram várias iniciativas difíceis, né? Algumas delas com quórum qualificado, reformas constitucionais, em que o governo conseguiu ser vitorioso. Mas, por outro lado, em várias outras questões, principalmente legislação ordinária, ou vetos do presidente, ou medidas provisórias, foram derrotadas no Congresso. Então, a pergunta é por que essa super coalizão que o presidente Lula montou, que é quase única no Brasil, desde todos os períodos democráticos no Brasil, nunca tivemos uma coalizão tão ampla de 16 partidos políticos, partidos que vão de todo o espectro ideológico, né? Desde a extrema esquerda, como o PSOL, o PCdoB, fazem parte da coalizão, até partidos de direita, como União Brasil, PSD, e passando também por partidos de centro, como o MDB. Quer dizer, é uma verdadeira salada de partidos políticos, o que configurou o governo com uma coalizão majoritária ampla. Mas existe, vamos dizer assim, problemas de coordenação importantes quando o presidente decide montar coalizões tão grandes, né? Porque essa coalizão ela tem um perfil, como eu destaquei, heterogêneo, então é difícil para o presidente alinhavar, costurar um fio condutor que consiga unificar parceiros tão díspares, com preferências tão opostas e com, vamos dizer assim, agendas também muito polarizadas, né? Assuntos que, como marco temporal, por exemplo, que o governo perdeu, em que essa coalizão ela simplesmente se parte, ela se fragmenta, porque como ela é tão heterogênea, ela não tem um fio condutor que as unifique, não tem uma amálgama que os unifique. Então, o presidente Lula ele fez essa escolha, uma escolha de não confrontar com o legislativo, de acomodar, inclusive, os interesses das principais lideranças do Congresso, que até então davam suporte ao ex-presidente Bolsonaro, né? O presidente Lula não ofereceu um candidato a presidente da Câmara ou presidente do Senado, preferiu apoiar as candidaturas à reeleição de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco. Essa decisão também foi muito custosa para o presidente, porque raramente na história da democracia brasileira o presidente ele abre mão de ter nessas figuras-chave, porque essas figuras, como você sabe, controlam a agenda do Congresso, ou seja, define o que vai ser
e quando vai ser votado dentro do Congresso. Então, quando o presidente tem nessas figuras-chave do processo decisório alguém próximo do presidente, alguém mais confiável da agenda do presidente, o processo governativo fica mais fácil. Quando o presidente não tem aliados muito próximos, como é o caso do terceiro mandato do presidente Lula, os custos aumentam, as dificuldades aumentam, porque tudo vai ser muito mais negociado. Lembro que só em 2 ocasiões o presidente brasileiro não teve, nessas posições que eu mencionei, pessoas muito próximas a ele, que foi justamente Fernando Collor de Mello, quando Ibsen Pinheiro era presidente da Câmara dos Deputados, e a ex-presidente Dilma Rousseff, quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados. Não, talvez não por coincidência, foram justamente desses casos que os 2 presidentes receberam impeachment. Para você ver, teve também um período muito curto no primeiro mandato do presidente Lula, quando Severino Cavalcante, ele também derrotou o candidato do PT na época, acho que eu me esqueci o nome dele agora. Eu acho que era o Arlindo Chinaglia, não era? Que foi derrotado? Não, Arlindo Chinaglia foi com Dilma, mas com Lula foi aquele deputado que era advogado, famoso, na época da ditadura, que também teve um papel importante, ele foi deputado constituinte. Então, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Mas ele perdeu para o Severino Cavalcante, mas o Severino Cavalcante se embrenhou no escândalo lá de corrupção dentro da Câmara e o mandato dele foi encurtado. Então, o próximo presidente da Câmara que substituiu o Severino já era da confiança do presidente Lula. Então, agora, Lula teve que lidar durante todo o seu primeiro ano de mandato com essa dificuldade, né, de pessoas que são supostamente estranhas ao círculo do executivo, né? Outro problema importante que eu acho que é importante mencionar é que o presidente Lula preferiu não enfrentar os problemas criados pela ex-presidente Dilma e pelo ex-presidente Bolsonaro no que diz respeito à impositividade das emendas no orçamento. Porque no presidencialismo multipartidário brasileiro, raramente o presidente consegue sair das urnas com maioria dentro do Congresso. Ele é obrigado a montar maiorias pós-eleitorais. Então, essas emendas dos parlamentares funcionavam como uma ferramenta muito importante de construção e sustentação dessas maiorias dentro do Congresso. Mas a presidente Dilma, em 2015, no final de 2015, quando já estava muito vulnerável politicamente, ela sucumbiu com a demanda dos parlamentares e tornaram as emendas individuais dos parlamentares impositivas, o que tirou essa discricionariedade do presidente de certa forma, negociar com as emendas um apoio legislativo mais sustentável. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, no seu primeiro ano de governo, 2019, fez o mesmo em relação às emendas coletivas. Então, como o mercado político ele perdeu essas moedas de troca, o presidente Bolsonaro teve que inventar uma nova moeda de troca, que foram justamente as emendas de relator, o famoso orçamento secreto. E esse orçamento secreto ele funcionou até a Suprema Corte julgá-las como inconstitucionais. E metade dos recursos que estavam orçados para esse ano para serem executados via emendas de relator foram transferidos para o orçamento impositivo das emendas individuais e a outra metade foi para o Executivo. E o Executivo, no governo Lula, reproduziu uma espécie de orçamento secreto via emenda PIX, porque agora os parlamentares fazem a demanda direta ao Ministério, especialmente ao Ministério das Relações Institucionais, e esse ministro das Relações Institucionais decide a execução dessas emendas e ocorre a transferência imediata para o caixa, é por isso que chama emenda PIX, para o caixa da prefeitura, sem necessariamente ter um projeto, ter uma tecnicalidade, ter uma justificativa técnica, passar pelos procedimentos e rotinas legislativas, ou seja, o que dá publicidade e transparência à alocação do recurso público. Quer dizer, os órgãos de controle só terão acesso
a avaliação, o escrutínio desses recursos ex post, né? Então, Depois eu do acho dinheiro ter que sido isso, gasto, né? depois do dinheiro ter chegado lá no município e sem nenhum critério técnico, critério puramente político e eleitoral. Pode ser que até várias dessas emendas tenham, vamos dizer assim, motivações virtuosas, mas a sociedade só vai saber disso depois, mas não antes. Então, eu acho que o presidente Lula também teve essa decisão, né, de, ao invés de enfrentar esse problema, ele preferiu reproduzir esse orçamento secreto. E isso terminou inflacionando mais ainda o jogo, né? Como você já deve ter notado, nunca se gastou tanto em emenda parlamentar como agora no primeiro mandato do presidente Lula. E, inclusive, a expectativa para 2024 é que esses recursos sejam ainda maiores, quase 10 bilhões a mais. Quer dizer que esse ano foram em torno de 36 bilhões e está orçado para o próximo ano 46 bilhões. Quer dizer, o céu passa a ser o O limite limite. diante. Agora, o Carlos, você falou de dois traços aí que são fundamentais desse primeiro ano da articulação política. Ele não ter enfrentado um favoritismo que já havia do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira para fazer nomes dele. Ele, como você falou, ele decidiu dessa maneira. E ele também decidiu não enfrentar essa nova configuração do uso das emendas parlamentares. Agora também não tinha como nem uma coisa nem outra ser diferente, né? Porque o que estava se avizinhando ali, se o Lula tivesse candidatos, era perder, né? O Lira era o grande favorito, como o Pacheco também. E no caso das emendas, também seria derrotado, porque a decisão do STF era uma decisão que abriu margem para o Congresso estabelecer o uso das emendas da maneira que estabeleceu, né? Ou você acha que tinha um caminho diferente que ele poderia ter, que a articulação política do Lula poderia ter seguido e não seguiu? Eu acho que tinha caminho diferente, sim. Eu acho que o cenário mais provável é esse que você descreveu, é o favorito de fato. Os favoritos eram Pacheco e Lira, mas a gente tem que lembrar que, para além das emendas, o presidente ele é muito poderoso, certo? O presidente do Brasil é um dos mais poderosos presidentes do mundo, né? Constitucionalmente falando, é uma série de prerrogativas, tem poder de urgência, pode interferir na própria agenda do legislativo. Quer dizer, era possível o presidente Lula ter sinalizado, desde o início do seu mandato, compromissos críveis com os seus potenciais aliados, que, inclusive, nem seriam do próprio Centrão, mas aliados outros, de outros partidos que tinham interesse de fazer parte da coalizão, que esses aliados, esses potenciais parceiros, iriam ser tratados de forma proporcional ao peso político deles dentro do legislativo. O grande problema do presidente Lula, não só do presidente Lula, mas das gestões do PT, quando ocupou a presidência, é que, ao invés de alocar poder e recursos, levando em consideração o peso político de cada parceiro no legislativo, existe uma espécie de monopolização de recursos de poder e financeiros dentro do próprio PT, certo? Então, tem aliados do PT que têm mais ou menos a mesma representação que o PT tem no legislativo e tem acesso a poder um número muito menor de ministérios e cargos no governo. Então, se coloca na posição, Guilherme, de um parceiro que tem em torno, sei lá, de 15% de cadeiras no legislativo, que é mais ou menos o que o PT tem hoje dentro do Congresso. E ele vai participar da coalizão com o presidente Lula. Mas o presidente Lula decide concentrar 22 ministérios dentro dos quadros do próprio PT, certo? E esse aliado que tem a mesma representação do PT no Congresso recebe apenas 3 ministérios. Certo? Então, o que acontece? Vai acontecer um desbalanço
porque esse aliado vai se sentir subrecompensado. Então, se ele, por exemplo, tivesse estabelecido esse critério exógeno, um critério em que cada partido traz para dentro do legislativo, ou seja, em última instância, o poder que cada parceiro tem na sociedade. Então, se um parceiro tem 10% de votos na sociedade e isso tem a representação dentro do Congresso, esse vai ser a porção de poder que esse parceiro vai ter dentro do governo. Se ele tivesse feito isso, o que teria ocorrido? Esses parceiros estariam comprometidos com o governo e não seria necessário que esses parceiros se posicionassem numa posição estratégica de inflacionar o preço do seu apoio. Então, ele poderia, por exemplo, ter sinalizado para uma coalizão sem Lira e sem Pacheco, para esses potenciais parceiros, de que eles seriam desproporcionalmente recompensados e que os parlamentares de oposição não receberiam nada e os parlamentares de situação iriam receber a porção proporcional de poder e de recursos que lhe caberia. Com isso, ele teria capacidade de construir uma outra relação com os parceiros. De fato, ter uma postura dos parceiros como aliados de fato. O que eu acho que, em última instância, Guilherme, é que o PT tem dificuldade de entender que os parceiros como aliados, percebe os parceiros como apêndices, como simplesmente um mal necessário para governar. Ao invés de trazer esses parceiros para o cerne do governo e compartilhar poder, porque, afinal de contas, é um governo de coalizão. Se é um governo de coalizão, a agenda dos membros da coalizão tem que ser uma agenda negociada. Não é uma agenda do PT, não é uma agenda do União Brasil, não é uma agenda do PSD, não é uma agenda do PSB. É uma agenda de todos que decidiram andar no mesmo trem e governar em conjunto. E aí fica um governo completamente monopolizado pelo PT e uma série de apêndices, vagões, subrecompensados, e isso gera problemas na coalizão. Se ele, por outro lado, tivesse tido essa postura que eu estou sugerindo, talvez as candidaturas de Rodrigo e Pacheco tivessem sido menos competitivas. Mas, para isso, ele teria que ter sinalizado desde o início desprendimento. Desprendimento seria um sinal crível de compromisso com os parceiros de que o PT não seria sobre-recompensado e que os parceiros seriam sub-recompensados. Se ele tivesse tido essa estratégia, possivelmente, ele teria tido condições de enfrentar e rever a questão da impositividade das emendas, ou mesmo hoje ter aliados mais próximos de sua preferência nesses postos-chave do Congresso Nacional. E esse desenho que você fez agora, de uma possível, de uma outra forma de gerir a coalizão, ele é interessante porque, primeiro, comprometeria mais, talvez, os parceiros com o que são as políticas de governo, né? Porque hoje, na verdade, como você pega, por exemplo, o PSD, a União Brasil, né, que são partidos que têm bancadas expressivas e tem um número de ministérios muito desproporcional a essas bancadas, o nível de envolvimento deles com o governo, por ocuparem muito menos ministérios do que é o tamanho deles, o nível de comprometimento é muito menor, né? Porque, na verdade, você tem nacos do PSDB, nacos do União Brasil contemplados, né? Você não tem as diferentes correntes, os diferentes estados e correlações de forças dessas siglas representados no governo, né? Exatamente, eu acho que você tocou no ponto, porque os partidos políticos no Brasil não são homogêneos internamente, né? Eles são fontes de agregação das estratégias políticas dos membros do partido, então não são fontes de agregação ideológica, em que pese eles serem muito coesos dentro do legislativo, a disciplina partidária é altíssima e a coesão partidária dentro do legislativo é altíssima, mas na esfera eleitoral esses partidos são muito frágeis, né? Não existe uma identidade entre o eleitor e o partido. As pessoas não conseguem diferenciar esses partidos entre si. No máximo, tem uma noção
mais ou menos do que significa o PT, ou talvez agora, diante dessa polarização, o que significa o PL, mas é muito difícil diferenciar esses partidos. No momento que você compromete esses parceiros e eles se sentem parte, de fato, de um projeto de coalizão, fica mais fácil essa identidade partidária se traduzir, né, se verificar. E eu acho que qualificaria mais o jogo do presidencialismo multipartidário. Um bom contrafactual para a gente pensar é o governo Temer, né? Ou o governo Fernando Henrique Cardoso. Eles enfrentaram, especialmente o governo Temer, uma conjuntura muito mais difícil do que o presidente Lula está enfrentando atualmente. Quando o presidente Temer assumiu, ele assumiu uma situação pós-impeachment, em que a sociedade estava partida, a sociedade estava muito dividida, os perdedores do impeachment identificaram esse processo como golpe, os vencedores como legítimo. Naquele momento, tínhamos 30 partidos que tinham representação na casa, 30 partidos. O número efetivo de partidos, que é um cálculo que os cientistas políticos fazem, que é levar em consideração o peso político, número de cadeiras em relação ao número de partidos, era em torno de quase 17 partidos efetivos. Hoje, tem 9 partidos efetivos. Hoje a gente voltou ao padrão da era FHC. Então, assim, o jogo está muito mais enxuto. É muito mais fácil o presidente governar numa situação com menos partidos. Hoje em dia, tem 19 partidos apenas que têm representação. Com o Temer, eram 30. Então, assim, a polarização era muito intensa. Os partidos médios em Temer eram muito reduzidos. Hoje, os partidos médios, eles cresceram. Você tem uma situação em que o presidente ele tem menos restrição, mas mesmo diante dessas restrições menores no espaço político, o presidente Lula optou por construir uma coalizão muito grande, muito heterogênea, muito desproporcional. Isso gera tensões permanentes e é como se o presidente tivesse que negociar a cada votação relevante, especialmente as votações controversas, novamente. E como a cada negociação os jogadores são estratégicos, se os jogadores são estratégicos, naturalmente eles vão se comportar estrategicamente, inflacionando o preço do apoio. Se tivesse havido um compromisso ex ante, esse comportamento estratégico não ocorreria, porque iria existir uma espécie de satisfação por estar sendo membro de um governo que esse governo reconhecia esse membro, esse partido, como relevante dentro da coalizão. Está entendendo? Então, seria uma outra forma. Isso que você está falando é muito interessante, porque existe uma narrativa, uma das narrativas para se falar quem está agindo da maneira correta ou quem está agindo da maneira errada nessa dualidade Congresso-Executivo. Uma delas diz que o Congresso é o grande achacador e o Executivo é o chantageado, é o achacado, e que tem que ceder emendas no que seria eu ouvi essa expressão de um deputado do PT ontem, seria um parlamentarismo orçamentário, falo agora, o Arthur Lira está com mais poder do que nunca, porque ele tem as emendas da mesma maneira que ele tinha no governo Bolsonaro e tem mais cargos, porque a lógica da coalizão do Bolsonaro era diferente, tinha ali o componente militar, enfim, tinha outras formas de distribuição de cargos do governo que não era só para político. Você concorda com essa narrativa ou você acha que tem realmente nesse resultado tenha muita consequência dessas escolhas que o Lula fez para gerir a coalizão? Bom, os estudos sobre construção, montagem de coalizão e gerência de coalizão sempre atribuem um peso fundamental ao formateur, né, ao formador da coalizão. No caso do presidencialismo, o formateur da coalizão é o partido do presidente. Né? O presidente é o coordenador, é o formador da coalizão.
No caso do parlamentarismo, normalmente é o partido que tem a maior representação dentro do parlamento, certo? O partido que tem o maior número de cadeiras, e aí ele toma a iniciativa de formar um governo de coalizão se ele não tiver maioria. E esse presidente, ele é o formador da coalizão, e ele tem a prerrogativa de convidar esses partidos e decidir como os poderes, os espaços dentro do ministério, os cargos na burocracia, os recursos orçamentários, as políticas públicas serão alocadas. Se ele tem esse poder, se algo sai errado, é sempre culpa do formador, né? É sempre responsabilidade do formador. Então, nesse jogo, esse jogo ele é desbalanceado, Guilherme. O presidente, ele é o agenda setter, ele é o proponente do jogo. Quando você propõe o jogo, você tem vantagens desproporcionais. Então, essa interpretação de se colocar o governo como vítima, indefesa, de acaixadores, de legisladores chantagistas, oportunistas, na minha opinião, é uma visão míope, é uma visão completamente viesada, né? Que, de certa forma, tenta retirar do executivo essa responsabilidade. Não é crível se atribuir responsabilidade a outro ator político que não seja o presidente nesse jogo de formação, de manutenção e de sustentação de uma coalizão. É sempre o presidente que é o coordenador. É como se o presidente fosse o CEO de uma firma, de uma empresa. Então, é como se essa firma tivesse vários stakeholders, tivessem vários investidores, mas, em última instância, quem toma a decisão de onde vai alocar os recursos dos investidores é o CEO, certo? Então, se alguma coisa vai errado com a firma, se a firma não dá lucro ou não gera os dividendos que os investidores estão esperando, a responsabilidade é do CEO e do conselho que está administrando essa empresa. O mesmo raciocínio eu faço em relação a uma estrutura de um governo de coalizão. Então, especialmente, novamente, num cenário em que o presidente é constitucionalmente tão poderoso como é o caso do presidente brasileiro, né? Então, se esse presidente ele tivesse perdido inúmeras prerrogativas e estivesse enfrentando um cenário de altíssima restrição, mas não é o caso, né? Como a gente destacou no início da conversa, o governo tem sido capaz de aprovar reformas importantes. Ele não tem sido consistente nisso. Ele não tem sido... ele tem aprovado pouco e gastado muito. Nesse sentido, ele tem sido ineficiente, porque dentro de uma lógica de gestão da coalizão, o que o presidente deseja? Aprovar o maior número possível de iniciativas consistentes com a preferência dele, gastando o mínimo possível. O que está acontecendo com o Lula? Lula tem aprovado muito pouco e gastado muito. Então, em última instância, o governo Lula 3, desculpa, no seu primeiro ano de terceiro mandato, é o que eu chamaria em inglês de um underachiever, ou seja, ele realizou muito menos do que poderia, certo? Ele conseguiu aprovar muito menos do que potencialmente uma coalizão tão ampla poderia gerar de governabilidade, poderia gerar de capacidade, mas eu sempre acredito, Guilherme, em potencialidade de aprendizado, né? Foi um ano difícil para o presidente Lula, um ano em que ele teve que enfrentar, logo no início do seu mandato, uma insurreição, né? Invasão por vândalos e pessoas com minimamente, vamos dizer assim, não comprometidas com a democracia, maus perdedores que invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. Isso gerou
muita instabilidade, num cenário de muita polarização. Então, o presidente tentou construir esse mosaico gigantesco dessa coalizão como uma forma de criar um escudo protetor. Essa escolha tem seu preço. Essa escolha ela gera problemas. Eu acho que, para o futuro, vamos dizer assim, como é que eu imagino daqui para frente, né? Para que o presidente consiga ter menos problemas de governabilidade, ter mais sucesso legislativo, gastando menos, vai ser necessário uma revisão dessa estratégia. E isso necessariamente passa por uma reforma ministerial, né? E talvez o presidente tenha a oportunidade logo agora, no início do ano, porque, afinal de contas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi aprovado pelo Senado como o novo ministro da Suprema Corte, e ele vai ter que nomear um novo ministro da Justiça. Então, talvez seja uma janela de oportunidade que tenha se criado para que o presidente faça uma espécie de reshuffle, né? de uma reorganização entre os parceiros, para que esses parceiros se sintam mais comprometidos com o governo e, consequentemente, ele sinta menos pressão, eu estou dizendo Lula, desses parceiros numa tentativa estratégica de inflacionar o preço do apoio. Carlos, duas características muito marcantes do CEO, como você falou, né, do Lula esse ano, foram a lentidão de tomada de decisão. Um ministro me falou outro dia uma frase muito interessante: o Lula demora meses para tomar as decisões mais óbvias. Ele estava se referindo, por exemplo, à nomeação do Silvio Costa Filho para os portos e aeroportos, do Fufuca para o esporte e do Dino para o STF. A decisão estava tomada há muito tempo e ele demora meses para falar, para anunciar isso. E a outra característica ele não recebe mais político como ele recebia. Um deputado que está lidando pela primeira vez com Lula agora, nesse mandato, me falou de uma coisa bem legal, que mostra isso. Ele disse assim: o Lula que eu ouvia dizer que existia no primeiro mandato, no segundo mandato, era um Lula que jogava futebol com o deputado, que chamava o senador para uma cachaçinha, fazia churrasco, juntava os políticos no fim de semana, e nada disso aconteceu agora. O fato é que o Lula tem uma distância dos políticos hoje muito maior, ele não tem aquela relação próxima que ele teve em outros tempos. A lentidão em tomada de decisão e essa distância da classe política, você acha que isso afeta de que maneira a articulação política? De uma maneira positiva, negativa, não faz diferença? É interessante essa observação, eu não havia pensado sobre essa perspectiva de uma mudança de perfil do presidente Lula no tratamento com os políticos, né? Eu reputo isso, Guilherme, talvez às experiências traumáticas do passado, né? Essa intimidade de Lula com os políticos, ou esse excesso de intimidade, gerou muito problema, né? Geraram escândalos importantes de corrupção no governo. Seu primeiro mandato, com o escândalo do Mensalão, em que várias lideranças do seu próprio partido foram condenadas, foram presas. Logo em seguida, veio o escândalo do Petrolão, em que o próprio Lula recebeu sanções e punições judiciais não triviais. Ele ficou quase 2 anos preso. Mas talvez... isso tudo foi por causa da proximidade com os políticos? Não é? Acho que o problema foi por causa da corrupção, porque ele pode ser próximo dos políticos e o governo não tem problema de corrupção, né? Não são coisas diferentes. Isso é possível, mas assim, talvez o presidente, eu não sei, essa é uma interpretação, eu não havia pensado nisso, é uma interpretação que eu estou fazendo para você agora de primeira mão, em função de uma experiência traumática que o PT viveu nas suas 2 gestões anteriores, né? Não deve ter sido fácil para o presidente Lula lidar com essas 2 situações. Existe uma parcela significativa da sociedade brasileira
não satisfeita com a ideia do presidente Lula ter tido anuladas suas condenações, o que o possibilitou ser candidato à presidência e se tornar presidente mais uma vez. Então, é uma chance que o presidente está tendo, vamos dizer assim, de cravar o seu nome na história de uma forma diferente do que aconteceu no passado. Então, imagino que o presidente Lula deve se questionar, dizer assim, o que é que eu posso fazer de diferente neste terceiro mandato para que... Porque todo presidente, a literatura, especialmente americana, fala muito de legado reputacional, de administrações na presidência. Todo presidente joga também para a história. Ele quer, ele olha, ele quer que a sociedade olhe para o retrovisor e tenha uma imagem marcante do seu governo, uma imagem que ele consiga colocar a sua impressão digital na história. E, de certa forma, as duas gestões do presidente Lula, em que pese ter sido bem avaliada pelo fato de ter gerado inclusão social, que foi a marca do presidente, né, com políticas vigorosas de proteção e de inclusão social, ficou manchada com os escândalos de corrupção. E, então, então, essa é uma oportunidade que se abre. Então, imagino que diz, olha, agora eu vou ter muito cuidado. Eu vou pisar, exatamente, eu vou pisar em ovos, eu vou ter muito cuidado, eu não vou criar janelas de oportunidade para que me acusem de alguma coisa. Então, se eu crio intimidade com políticos, isso pode gerar fofocas e especulações, e eu posso me tornar vulnerável. Talvez seja essa uma das motivações. Novamente, Guilherme, eu estou pensando nisso agora. Essa sua pergunta é muito relevante, muito interessante, mas que eu não havia refletido sobre ela. E, com certeza, o fato dele estar muito mais cuidadoso, né? Está muito menos intempestivo, está tendo que lidar com uma situação de restrição, né? De restrição diante do que aconteceu com ele, do que aconteceu com seus governos anteriores. Então, eu acho que é fruto desse aprendizado também e uma tentativa de, talvez, de errar menos. E a lentidão, atrapalha ou ajuda? Porque vamos ficar no exemplo da troca dos ministros. O Silvio Costa Filho e o André Fufuca, para o Portos e Aeroportos e para o Esporte, respectivamente, foram decididos 3 meses antes das indicações serem nomeadas, serem dadas, né? Das nomeações serem feitas, perdão. Eu vi de gente da articulação política naquele período desabafo falando assim, não, a gente não sabe mais o que fazer, porque tá dado que vai ser eles e o Lula não nomeia. Isso talvez um traço de um Lula de 78 anos, um Lula que passou pela experiência da prisão, um Lula mais cauteloso nas decisões, ou pode ter também uma estratégia aí, uma coisa que eu venho pensando, de pautar a narrativa também. Porque quando ele deixa, por exemplo, a imprensa discutindo 4 meses se vai ser o Fufuca ou o Silvio Costa, ou durante 2 meses se vai ser o Flávio Dino, o Messias ou o Bruno Dantas, é uma forma dele pautar a narrativa, não com factoide como o Bolsonaro fazia, mas com coisas mais... com discussões menos potencialmente danosas para o Palácio do Planalto, né? Lógico, e também de lidar com esses parceiros novos, né? São parceiros que têm, para o PT, uma visão de muita desconfiança, né? O PT, ele, como eu falei, ele não tem uma relação dos parceiros como aliados, como pertencentes. Lembra do reclamo de Michel Temer em relação a ex-presidente Dilma, naquela famosa carta que ele escreveu, que ele disse que jamais, quer dizer, e olha que era o caso do ex-presidente Temer, que já tinha sido presidente do Congresso pelo menos 2 vezes, presidente do MDB, tinha sido várias vezes parlamentar, quer dizer, um cara de muita experiência legislativa, e ele disse que jamais foi consultado pela ex-presidente Dilma sobre qualquer decisão, sobre se deveria mandar tal projeto via legislação ordinária, via medida provisória, nada. Era completamente... Ele não participava desse jogo. Então, talvez
o presidente Lula, como está lidando agora, nesse seu terceiro mandato, com partidos tão distantes ideologicamente dele, né? São partidos que até bem pouco tempo eram fiéis escudeiros do presidente Bolsonaro, né? Então eram os defensores do presidente Bolsonaro no governo, e de repente se tornam aliados de Lula, entendeu? O presidencialismo multipartidário no Brasil é tão dinâmico, é tão flexível, que permite e fica até difícil para o entendimento para o eleitor comum como pode tal partido que até bem pouco tempo apoiava Bolsonaro agora apoia Lula, tem ministério. Então eu acho que e são pessoas novas também, né, Carlos? São pessoas novas, né? Você vê o Arthur Lira, o Lula não conhecia, o Rodrigo Pacheco, idem, né? O Davi Alcolumbre é um ator novo, poderosíssimo, né? E é uma outra geração, né? Ele confessou isso ontem no discurso que ele fez lá na promulgação da reforma tributária no Congresso Nacional. Ele deixou isso claro, que não conhecia o Arthur Lira nem o Pacheco, né? Não tinha tido essa... Então, confiança se constrói, né, Guilherme? Confiança não é um jogo que eu conheço hoje e eu confio em você. Então, é um jogo de repetição em que vai se construindo laços e talvez essa demora, essa relutância, essa falta de agilidade do presidente em seu terceiro mandato seja consequência de gato escaldado, né? Estou querendo ver e estou querendo jogar para ver como é que esse aliado, se ele vai de fato se comprometer, se ele não vai, ver como as outras facções internas do partido reagem àquele determinado nome, se ele é um nome de consenso dentro do partido, ou se ele vai criar mais problemas de desavenças dentro do partido. Eu acho que é todo um jogo, mas lembrar também que são ministérios relativamente periféricos no jogo, né? São relativamente periféricos. Talvez ele não demore tanto, ele já fixou, inclusive, a data para nomeação do seu novo ministro da Justiça. Talvez ele vai demorar menos, porque o Ministério da Justiça é uma peça-chave no processo decisório do seu governo. Então, talvez não vamos ver, né? Não vejamos uma demora muito maior em relação ao Ministério da Justiça, como outros ministérios, como dos esportes, o turismo, que são ministérios, vamos dizer assim, menos relevantes, mais laterais, né? Agora, para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta sobre a articulação política da oposição. A impressão que eu tive ao longo do ano algumas vezes é que a oposição de verdade ao governo era gente da base do governo, né? Porque se você pensar, quem impôs derrotas realmente, vamos pensar na derrubada dos vetos, no marco temporal, ok, houve o PL, né? O PL participou dessas votações, mas o PL sozinho não teria número para impor essas derrotas. Essas derrotas ocorreram graças ao voto de gente do Republicanos, que tem gente no governo, do União Brasil, que tem gente no governo, do PP, que tem gente no governo. Do próprio ministro do Lula, que assumiu... E votou o Carlos Fávaro, né, do PSD, que deixou a esplanada, atravessou a rua para voltar o mandato dele de senador e votou contra o governo, né? De certa maneira, a oposição do governo está dentro do governo. Mas o PL segue sendo o partido de oposição, em grande parte, devido à popularidade que o Jair Bolsonaro ainda tem, né? Você acha que, considerando a inelegibilidade do Bolsonaro, considerando o fato de o governo Lula ter feito uma coalizão tão expressiva como você falou, você acha que a oposição se saiu bem no sentido de manter a relevância parlamentar, a relevância política? Hoje, na verdade, ninguém fala de uma terceira via ainda, né? 2026, ao que parece, se fosse hoje, vai ser de novo alguém do PT contra alguém apoiado pelo Bolsonaro, né? Não resta dúvidas. Você tocou num ponto fundamental. Ser oposição no Brasil é muito difícil, Guilherme, porque
ser oposição significa comer o pão que o diabo amassou. É estar pronto a viver a pão e água. Porque não é quem é governo não tem interesse de alimentar em nada a oposição, e quem é oposição não pode, vamos dizer assim, apoiar o governo, porque a cada sucesso do governo pode gerar mais tempo que aquele partido de oposição vai permanecer na oposição. Então, a estratégia dominante de um partido de oposição é boicotar sempre o governo, certo? Do contrário, ele vai continuar sendo oposição. A oposição, por isso que eu acho que a oposição foi reduzida ao PL. É por isso que eu acho que outros partidos, como republicanos, como o PP, como União Brasil, não tiveram força, porque, como eu disse, eles teriam que estar dispostos a comer o pão que o diabo amassou, a empobrecer. Então, a oposição, ela empobrece. Quem é governo enriquece, né? Então, e em função desse enriquecimento, aumentam as suas chances de permanecer no governo. A oposição topa jogar o jogo de oposição porque, como você bem descreveu, dispõe de um candidato carismático, competitivo, que pode, de fato, fazer frente ao governo nas próximas eleições. Então, só joga o jogo de oposição sistemática o partido que tem essa característica. Com a decisão da Suprema Corte Eleitoral de condenar o ex-presidente Bolsonaro, tornou o jogo do PL muito mais difícil, porque ele perdeu esse líder carismático, né? Por mais que Bolsonaro ainda tenha uma influência, e tem, de fato, na sociedade, não é a mesma coisa se ele fosse o candidato, né? Então, transferir voto é mais difícil do que você buscar voto para si mesmo. Então, eu acho que a oposição está realmente numa situação muito difícil. Mas, levando em consideração todas essas dificuldades, eu diria que ela tem exercido bem o papel dela, né? Que é denúncia, criar problema para o governo, atrasar, criar iniciativas protelatórias, procrastinar, denunciar e esperar que o governo cometa erros. É isso que resta para a oposição diante de um governo tão majoritário quanto esse. E por isso que você descreveu muito bem que quando o governo perde, é culpa do próprio governo, né? É culpa do próprio governo. O governo só perde porque ele não consegue tornar a sua base, a sua coalizão coesa e disciplinada. Porque a oposição não tem voto suficiente para criar constrangimentos para o governo. Então, eu acho que o jogo vai ser esse. Tem 2 partidos ainda, quer dizer, tem 3 partidos ainda, que não fazem parte do governo, que se dizem oposição, mas que encolheram muito, né? Tradicionalmente, o PSDB, o Cidadania, são partidos que perderam muita relevância, mas que têm uma tradição, que têm quadros muito importantes. Então, um grande desafio também para esses partidos de centro-direita, centro-esquerda, em alguns momentos, construírem candidaturas alternativas, competitivas, carismáticas, que tenham capacidade de ofertar caminhos alternativos a isso. Mas eu acho que o quadro, como você descreveu, pelo menos no curto prazo, é um quadro em que a polarização ela vai preponderar e vai ser um desafio muito grande para o PL identificar e cacifar e construir esse nome que venha a unificar a centro-direita no Brasil como alternativa especialmente agora, numa conjuntura em que vamos dizer assim, se apresenta um cenário econômico mais positivo, de equilíbrio macroeconômico, em que a gente imagina que essas reformas que foram aprovadas podem trazer paulatinamente consequências positivas. A gente viu que agências internacionais começaram a rever a sua avaliação de risco do Brasil. Então, se o Brasil começa a ofertar crescimento econômico de forma mais robusta, controle inflacionário, controle das suas contas, diminuição do desemprego,
o cenário para a oposição vai ficar muito mais difícil, né? Vai ficar muito mais difícil. Então, ela vai ter que buscar erros do governo para que o governo se vulnerabilize ao longo do seu mandato e perca musculatura e que a oposição se coloque como alternativa. Um bom termômetro vai ser as eleições municipais do ano que vem. A gente vai já perceber o quão, vamos dizer assim, essas eleições municipais vão criar obstáculos ou não, porque já existem evidências na literatura de ciência política no Brasil que as eleições municipais geram, vamos dizer assim, sinais do como serão as eleições subsequentes, né? Para gerais, para presidente e tal. Porque... Embora 2020 e 2022 tenha traído isso, né? Porque 2020 2020, a dinâmica entre 2020 e 2022 foi contrário, né? O PT saiu arrasado de 2020 e ganhou 22, né? Pois é, mas foi uma conjuntura muito específica, foi uma conjuntura muito específica. Quer dizer, esse fato novo, né, que Jair Bolsonaro, né, um político antissistema, né, anti-institucional, anti-coalizão. Que se vende como antissistema, adversarial, né? Adversarial, que procurou forjar uma coalizão numa situação de muita vulnerabilidade. Isso foi muito esquisito que aconteceu no Brasil. Isso teve consequências para o jogo. Mas eu quero crer que nós voltamos vamos dizer assim, para o business as usual, né? Eu acho que a política brasileira ela voltou para o jogo em que o presidente voltou a ser o proponente, voltou a ser o dominante no jogo, e resta saber se o presidente Lula, nesses 3 outros anos que lhe restam, se ele vai ser capaz de, com esses aprendizados, né? Lula é um animal político, né? Ele já demonstrou muita capacidade de aprendizado. Então, resta saber se ele vai ser capaz de ofertar uma forma diferente de lidar com os parceiros a partir dessa experiência relativamente inconsistente que foi o primeiro ano do seu 3º mandato. Carlos Pereira, muito obrigado pela conversa. Aprendi pra caramba, como sempre, quando a gente conversa. E fico feliz da gente ter conseguido fazer isso com calma. Ficamos aqui quase 1 hora conversando. E tenho certeza que vou colocar na íntegra a nossa conversa. Tenho certeza que quem chegou até aqui, vendo o nosso vídeo aqui de 1 hora, certamente saboreou um pouco desse aprendizado todo que eu tive também. Valeu demais e vamos repetir no fim do ano que vem para a gente avaliar o 2º ano. Pô, foi um prazer, Guilherme. Sempre é bom conversar com você e, assim, colocar minhas pesquisas, minha avaliação da política brasileira, para mim, é sinônimo de prazer. Então, sempre conta comigo, tá bom? E você, muito obrigado por ter chegado até aqui. Fica ligado no Guilherme Amado Entrevista, que eu sempre trago um entrevistado legal para você.